Seja bem-vinda e seja bem-vindo aqui ao podcast Errar é Humano. Este é um espaço onde nós damos palco aos erros que nos ensinam, aos falhanços que tantas vezes nos divertem, só que só nos divertem lá na frente, e às histórias assim engraçadas e transformadoras que são as histórias que nos tornam humanos, ok? Então, o nome deste podcast, como tu já sabes, é Errar é Humano. E portanto, se achas que nunca erraste, talvez este podcast não seja para ti, ok? Porque no fundo, quem acredita que nunca errou, muito provavelmente está a errar agora. Então, o tema deste episódio de hoje é: o ano mudou, mas a vida continua. Então, antes de mais, antes de ehm, eu desenvolver aqui um bocadinho este tema, eu quero desejar-te, a ti que me estás a ouvir aí desse lado, um ano novo inteiro, ok? Com tudo. Talvez eu fale disto mais lá na frente, talvez fale disto no próximo episódio, de um ano novo inteiro. Bom, adiante. Não sei como é que está a tua energia neste 2026. Mas por aqui a sensação que eu tive quando o ano começou foi que tipo, o ano efetivamente só começou lá para o dia 7. Portanto, na semana passada. Então, bom, na newsletter da semana passada eu partilhei que também na semana passada eu cheguei a casa e ouvi uma conversa entre duas vizinhas, uma a dizer à outra que o ano mudou, mas a vida está toda igual. A vizinha que disse isto com um ar assim muito, muito aborrecido, muito exaurida, cansada, saturada. E antes de qualquer pensamento, o que eu senti foi, na verdade, empatia. Foi tipo, uou. E reconheci naquele tom de cansaço, hum, eu reconheci que houve efetivamente cansaço, mas que eu não acredito que tenha a ver com o ano em si, ok? Eu acredito que está muito mais relacionado com a forma como a vida tem sido vivida, ok? Independentemente de, da vida de cada um de nós, e todos sabemos que todos nós temos desafios, ainda assim, eu senti que aquele cansaço foi mais pela forma como a vida tem sido vivida. E houve uma parte de mim que disse assim: e o ano ainda agora começou. Não é aquela coisa de ouvimos alguém dizer que ai, este ano não está a correr nada bem, e tipo, o ano ainda agora começou, então o que é que virá para aí? É muito comum nós ouvirmos isso. Então, ao mesmo tempo que eu ouvi isso, essa frase também me tocou num outro lugar, tocou noutras versões de mim, ok? Que esperavam ansiosamente que o ano novo trouxesse mudanças, mudanças que eu desejava muito viver. Spoiler alert, não trouxe, nenhum ano trouxe, na verdade. Hoje eu sei porquê, eu entendo porquê e talvez seja por isso que eu me identifiquei tão profundamente com a frase que a vizinha partilhou e que eu ouvi a partilhar para a outra vizinha. Hoje, eu vejo as coisas de uma perspectiva diferente e eu sinto que é muito fácil, nós nos descartarmos da responsabilidade de mudarmos as nossas próprias vidas, ok? Eu não estou a falar daquelas mudanças dramáticas de vender a casa, o carro, vender as roupas e fazer aquela viragem radical e dar a volta ao mundo, de um despedimento impulsivo, daquelas decisões épicas. Enfim, eu não estou a falar dessas mudanças drásticas, ok? Eu estou a falar de pequenas mudanças internas, muitas vezes invisíveis, e que com o tempo geram mudanças externas reais e que sim estão na nossa responsabilidade, ok? Ou, ou sim estão no nosso poder de ir mudando conforme a nossa disponibilidade, ok? Mas nós precisamos de assumir essa responsabilidade para nós mesmos, não é? Portanto, a maioria das pessoas à nossa volta, à tua volta, à minha volta, vive uma grande parte da vida, se não a vida inteira, à espera que o próximo ano seja melhor, que quando eu fizer 40 anos é que vai, quando eu encontrar a pessoa com quem vou partilhar a minha vida é que eu vou ser realmente feliz, quando eu tiver um ordenado de X euros ou quando eu faturar no meu negócio X euros é que eu posso finalmente viver como eu desejo, ok? E o que é que acontece? Acontece que passam-se dias, passam-se meses, passam-se anos e as pessoas vivem à espera de algo externo, ok? Quando na realidade existem inúmeras possibilidades de mudarmos o próximo ano hoje, ok? Então, desde que nós saibamos assumir a responsabilidade de fazer a nossa parte para mudar o nosso ano hoje. Acho que isto é assim a frase-chave do episódio de hoje, ok? E vou trazer isto trazendo um exemplo pessoal meu. Eu pretendo fazer, assumir essa responsabilidade para comigo,
com este podcast, ok? No ano passado eu estive muito introspectiva, talvez eu fale disso num episódio mais à frente, ok? Mas estive muito introspectiva. Em algumas alturas, claramente que era necessidade de olhar para dentro, necessidade de abrandar, necessidade de refletir, tudo certo, faz parte. Noutras alturas, olhando agora para trás, na altura eu não tinha percebido isso, foi só autossabotagem, ok? Ou seja, eu não fiz mais episódios, eu não gravei mais episódios deste podcast o ano passado, umas vezes por introspeção, outras vezes por autossabotagem, ok? Todos passamos por isso, toda a gente tem este ciclo, e ainda bem que ambas existem, eu acredito que tanto a autossabotagem como esta introspeção, porque nós às vezes vemos a introspeção como uma coisa positiva e vemos a autossabotagem como uma coisa negativa. Eu acredito que elas dançam uma com a outra, não é? Eu posso perceber, através de uma fase mais introspectiva, que me estou a sabotar em alguma área da minha vida, ou posso me sabotar ao querer prolongar essa introspeção, não é? Então, foi nesta dança que eu decidi que ao longo de 2026 eu vou voltar com mais consistência ao podcast Errar é Humano. O objetivo que eu coloquei são 52 episódios, portanto, um por semana. Eu sei que já estou com um episódio de atraso, porque hoje já é dia 14, mas como eu própria disse, eu estou a aprender a silenciar a minha autossabotagem, ok? Aqui a integrar todas as aprendizagens que eu trouxe do ano passado, desta parte mais introspectiva e também de mais autossabotagem, ok? De qualquer forma, estou a fazer isto em direto aqui a gravar um podcast, então agora é sério, né? Porque se eu estou a partilhar aqui, tenho que assumir esse compromisso convosco. Então, essa também é a minha ideia. Bom, então, voltando então ao tema do episódio. Muitas vezes, ou aquilo que eu vejo que é um problema deste ano novo, vida nova, enfim, é que o ano muda. Mas a nossa vida ela é um contínuo, ok? E quando eu digo um contínuo, ela não necessariamente é um contínuo em linha reta, ela é um contínuo, por exemplo, numa espiral, em que parece que muitas vezes na nossa vida parece que nós estamos a passar muitas vezes pela mesma situação. As pessoas são diferentes, o ambiente é diferente, mas parece que nós estamos a bater de frente com a mesma situação, com o mesmo desafio mais do que uma vez. Então eu vejo-nos nessa perspectiva da nossa vida acontece num contínuo em espiral, ok? Portanto, o calendário avança, mas quem muda os nossos hábitos somos nós, quem muda a forma como nós escutamos o nosso corpo e o que ele nos diz somos nós, quem reconhece e pode fazer alguma coisa por isso sobre o que já não faz sentido na nossa vida somos nós, e quem assume a responsabilidade pelo aquilo que sente e por mudar para mudar aquilo que sente também somos nós, ok? Ou seja, muitas vezes o ano muda, ou o ano vai sempre mudar, não é? Mas a vida, ela não começa do zero, não é? A 1 de janeiro. Ou seja, nós podemos olhar para o ano como uma página em branco e criar coisas novas. Está tudo certo, nós podemos usar esta energia de recomeço e que no início do ano, em janeiro, se sente muito. Há quem sinta mais, por exemplo, em abril, na altura da entrada da primavera e que se sente mais conectado com o calendário associado às estações do ano, ok? E está tudo certo. Agora, aqui o convite é, já que a vida é um contínuo, aproveitarmos esta energia de recomeço, seja em janeiro, seja em março, seja no nosso aniversário, há quem considere até que o ano começa quando faz anos. Está tudo certo, o que quer que te sirva, está tudo ok. O importante é planear essas mudanças e usar essa energia de recomeço com consciência, ok? Ou seja, se a vida é um contínuo, eu preciso de olhar para trás e perceber o que é que aconteceu nos últimos 12 meses, no último ano, o que é que eu vivi, o que é que eu senti, como é que eu me comportei, que hábitos é que eu tive, não é? Para eu poder olhar com honestidade para mim, com consciência e perceber o que é que faz sentido daqui para a frente, ok? Por exemplo, vou dar o exemplo do podcast que eu falei antes. Se eu quero estar mais presente, no podcast, eu quero fazer 52 episódios, eu preciso de fazer um planeamento que eu não fiz no ano passado, ok? Eu preciso ter uma estrutura interna e uma estrutura de trabalho que eu não tinha no ano passado. Tinha uma que claramente não serviu, não é? Então, é sobre isso, é sobre consciência. Um, e isto não quer dizer que nós não possamos ajustar. A vida acontece, há coisas que mudam, por exemplo, imagina, podes ter estipulado para ti fazer
200 treinos ao longo de 2026 e por algum motivo há algum tipo de lesão que te impede de treinar durante 3 ou 4 ou 5 meses, não é? Ou mais um mês de férias, já só temos meio ano, então desses 200, os 365 dias já não vai acontecer, não é? E está tudo certo em ajustar. Agora, sem essa estrutura consciente de isto faz sentido, eu sou capaz de me comprometer com isto, eu tenho energia, isto. ehm, isto encaixa na vida que eu estou a viver e na vida que eu quero viver, sim ou não? E é esta consciência que nós precisamos para usar esta energia de recomeço a nosso favor. Portanto, sendo este contínuo, não é? Eu venho de um ano, eu passo para outro, sim, mas de que forma é que eu posso usar o que me serviu no ano passado para continuar este ano e de que forma é que aquilo que é que aconteceu no ano passado que não me serviu e que eu não preciso de levar para esta continuidade deste ano, ok? A verdadeira mudança, ela não está em esperarmos que algo seja diferente, mas em nos perguntarmos com honestidade e com consciência o que é que em mim está pronto para mudar, mesmo que pequeno, agora, não é? O que é que em mim está pronto para mudar, mesmo que pequeno, hoje, ok? Porque são estas pequenas mudanças internas, que quando são sustentadas no tempo, geram esta força silenciosa que nenhum ano novo, nenhum aniversário consegue prometer, ok? Então era isto que eu queria trazer neste primeiro episódio de 2026. Se sentes que o ano mudou, mas a vida parece igual, como eu ouvi a vizinha falar, talvez não seja um sinal de que estejas a falhar, ok? Talvez seja só um convite para voltares a ti, para te conectares novamente, para seres honesta e honesto contigo mesma ou contigo mesmo. E portanto, este é um convite para voltares a ti, hoje, não no próximo ano, ok? Sempre consciente de que errar é humano, está tudo certo, e nós podemos sempre aprender com esse erro e fazer diferente daí para a frente, porque a vida é um contínuo, ok? Então espero que tenhas gostado deste episódio, vemo-nos no próximo e até já!